para escutar um pouquinho sobre o que eu vou falar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Se por acaso alguém não estiver vendo, se estiver dando algum erro. Aqui. Deu certo aí? Deu certo, deu certo. Tá ok. Deu? Deu. Tá. Então, gente, gostaria de começar falando um pouquinho sobre como eu ingressei nesse mundo trabalhando com isótopos, né? Meu primeiro contato foi em 2012, quando eu entrei no mestrado. Até então, quando eu estava na graduação, eu nunca tinha escutado falar sobre isótopos estáveis, né? Aí até o Paulo me fez o convite para trabalhar num projeto com isso, que também seria o primeiro projeto dele utilizando essa ferramenta, né? E desde então, eu tenho utilizado essa ferramenta para principalmente avaliar os efeitos de impactos antrópicos sobre a estrutura trófica de ambientes aquáticos, focando principalmente nos peixes, né? Então, no meu mestrado, eu avaliei os efeitos de pastagem e plantação de cana-de-açúcar em riachos, mais especificamente. Já no doutorado, a gente ampliou um pouco mais, a gente trabalha a nível de bacia, englobando tanto rios quanto tributários, né? Um rio maior e os seus tributários. E aí, no meu doutorado, eu avaliei mais o efeito da poluição, tanto de esgoto doméstico, industrial, pastagens, né, em uma escala maior. E aí, agora, no meu pós-doc, eu vou começar a trabalhar, né, mas também avaliando os efeitos de impactos antrópicos, mas o impacto dessa vez é o impacto do rompimento da barragem da Samarco, lá na bacia do Rio Doce. Mas os resultados que eu vou trazer para vocês hoje aqui dos resultados do meu doutorado, né, da minha tese, que eu defendi em janeiro desse ano. Então, só para contextualizar mais um pouquinho sobre a bacia onde eu trabalhei, a de Bacia do Rio das Velhas, ela está localizada inteiramente no estado de Minas Gerais. Ela é uma das principais, um dos principais afluentes em extensão da Bacia do Rio São Francisco, tá? Então, aqui em amarelo, não sei se vocês veem meu mouse, mas aqui em amarelo é a bacia, e vocês podem ver que a cidade de Belo Horizonte está bem ali na parte superior da Bacia do Rio das Velhas. E aí, quando a gente passa para esse outro gráfico aqui da esquerda, a gente vê toda a área de influência dessa região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma região com aproximadamente 6 milhões de habitantes. Então, nesse ponto da bacia, a gente tem uma grande descarga de esgoto doméstico no Rio, né? Estima-se que só a região metropolitana de Belo Horizonte libere cerca de 700 litros de esgoto por segundo no Rio das Velhas. A gente lá também tem muitas indústrias, mais de 3 mil indústrias, sendo que 50% dessas indústrias são consideradas poluidoras, mas os impactos não ficam da bacia. A gente tem outras regiões, como a porção média e a porção baixa da bacia, e tem outras cidades pequenas que também jogam esgoto no rio, mas também tem muita influência de pastagem e agricultura, tá bom? Então, sabendo disso, de toda essa bacia, no meu projeto a gente avaliou diversos pontos, sendo que foram 8 pontos ao longo do rio principal ali, né? Então, esse ponto 1 ao ponto 8, sendo que 1 é a nascente e o 8 é a foz. Sendo o ponto 1 e o 2 da região de Belo Horizonte, então tem menos poluição, são considerados um pouco mais preservados do que os demais pontos. O ponto 3 e o ponto 4 influência direta, né, da poluição, e os demais pontos também sobre influência dessa poluição, e também influência de pastagens e outros impactos. E os tributários, a gente tem diferentes níveis de preservação. Mas só, por exemplo, para mostrar mais aqui, a gente tem esses 2 pontos que eu comentei que são os mais poluídos ali por estarem na região metropolitana, mas a gente também tem alguns afluentes muito impactados. Essas fotos aqui é do Ribeirão Arrudas, que corta Belo Horizonte, ele está bem aqui nessa setinha. Então, cenas como essas de esgoto sendo lançados a céu aberto são comuns de observar lá. E aí a gente, além de mostrar todos esses pontos na bacia, a gente já mostrou também 2 estações de tratamento de esgoto, uma localizada no Ribeirão Arrudas e outra, a seta está cobrindo aqui, mas é no Ribeirão Onça. E a natura isotópica do esgoto também. Mas para não falar que a bacia toda detonada, né, a gente tem alguns pontos que são exceção.
Uma das exceções é o rio Cipó, que é esse rio aqui. A gente tem 2 pontos de amostragem nele, sendo que o ponto Cipó 1, ele é o mais preservado, principalmente porque ele drena o Parque Nacional da Serra do Cipó. Então, a gente considera esse ponto, nosso estudo, como um ponto referência, tá? Mas aí, conhecendo a nossa região, eu queria falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu utilizar os isótopos, né, de carbono e nitrogênio para acessar informações de como a poluição esses ambientes, né? Porque a gente sabe que a poluição pode causar exclusão de espécies mais sensíveis e favorecer espécies mais resistentes, né? Muitas vezes espécies exóticas, né? Mas também pode alterar os tipos de recurso para os peixes. Então, a gente utilizou a ferramenta de isótopos usados por elas fornecerem algumas informações que são interessantes para nós. Então, vou passar de forma bem breve, para não entrar muito na metodologia, para focar nos resultados. O carbono, qual é a informação do carbono nos peixes? A gente consegue uma informação de quais são os recursos consumidos pelos peixes. Por quê? Porque a natura de carbono do peixe vai refletir a natura do carbono do recurso que ele come. E os produtores primários que são responsáveis por essa variação no carbono, porque eles utilizam diferentes vias fotossintéticas, né? Falando de planta C3, planta C4, por exemplo, ou eles são influenciados por diferentes concentrações de carbono dissolvido na água, né? Então, como por exemplo, algas e macrófagos. Então, a assinatura desses produtores primários, desses organismos fotossintetizantes, ela vai variar. Eu trouxe aqui nesse gráfico um exemplo de como seria, é um exemplo hipotético, tá? Só para mostrar mais ou menos como seria essa variação. Geralmente, planta C4, a gente observa valores mais enriquecidos de carbono, então eu coloquei ela nessa parte do gráfico aqui. Enquanto planta C3, você tem valores ali mais empobrecidos em carbono, com amplitude ali próxima a menos 24 a menos 33. Já macrófitas e algas, elas dependem das concentrações de carbono inorgânico dissolvido na água. Então, eu coloquei aqui como se a gente chegasse num ponto, coletasse esses recursos e eles possuíssem essas assinaturas. Consequentemente, os peixes que consomem esses recursos vão apresentar assinaturas de carbono muito similares ao dos recursos que eles consomem. Então, por exemplo, esse lambari, se ele consome macrófitas e plantas C3, ele vai ter uma assinatura parecida com o dos recursos. Ao passo que esse cascudo, se ele consumir planta C4 com essas assinaturas, ele vai ter uma assinatura parecida com isso. Entanto, o carbono ele não varia muito entre um nível trófico para o outro, é uma variação muito pequena. Só que o nitrogênio ele já apresenta uma variação maior. Então, de um nível trófico para o outro, geralmente a gente encontra um enriquecimento ali em torno de 3 partes por mil. Esse valor é bem variável, mas colocando só para ter um valor assim, é em torno de 3 partes por mil. Então, a gente conseguiria ter informações, por exemplo, do nível trófico que esses peixes ocupam numa teia trófica. Então, pensando nisso, os peixes herbívoros, detritívoros, né, e até os insetos, eles estariam ali na primeira posição trófica, né? Então, eles teriam um enriquecimento de mais ou menos 3 partes por mil, os invertívoros mais 3 e os piscívoros mais 3. Só que, como eu disse, é um exemplo bem hipotético. A gente sabe que na natureza não acontece de forma tão bonitinha assim, né? A gente tem peixes consumindo uma variedade de recursos ao mesmo tempo. Então, a assinatura do peixe ela vai refletir a mistura desses recursos que ele está consumindo. Então, algumas aplicações, tá? Só alguns exemplos que eu foquei mais na parte ecológica, porque os isótopos podem ser utilizados para diversas outras coisas, fora da área ecológica, na parte forense, na parte de engenharia de alimentos. Mas então, aqui focando na parte de estrutura de teias tróficas, a gente, utilizando essa ferramenta, a gente consegue reconstruir teias tróficas, que a gente consegue acessar qual que é a proporção dos recursos que esses peixes estão consumindo, então a gente consegue reconstruir teias, a gente consegue acessar a posição trófica, a gente consegue fazer estimativas até do nicho trófico, né, da amplitude de recursos que esse peixe geralmente consome. Entretanto, tem uma outra aplicação, principalmente de acordo com as assinaturas de nitrogênio do peixe, a aplicação de avaliar, de traçar a influência de impactos antropogênicos. Por quê? Porque a assinatura de nitrogênio, além de variar por nível trófico,
ela também é influenciada por atividades antrópicas, sendo que alguns tipos de atividades promovem um aumento nesse valor de nitrogênio. Esse exemplo aqui, esse artigo publicado em 2001, onde esses autores eles utilizaram a assinatura de nitrogênio de algas para avaliar quais são os pontos mais afetados por esgoto em uma baía, sendo que maiores valores indicariam que esses pontos são mais afetados. Então, a gente tem essa aplicação para essa ferramenta. Tá? Então, sabendo disso tudo, antes, quando eu fui escrever o meu projeto, sobre vários questionamentos. Ao nível de comunidade, querendo saber quais são as fontes de carbono que sustentam as comunidades de peixes, se são alteradas pela poluição. Eu queria saber se a poluição afetava a diversidade trófica das comunidades, se afetava, então, consequentemente, os nichos tróficos, né? Mas também foram surgindo perguntas a nível de espécies, se as espécies de gênero, do mesmo gênero respondem de forma similar, se espécies exóticas e nativas também são influenciadas de forma similar, e também peixes de guildas diferentes. E, por fim, surgiu a pergunta também se eu conseguiria utilizar os peixes para traçar a poluição. Igual aquela macroalga daquele artigo, será que os peixes também refletem a poluição de maneira... Então, essas foram as minhas principais perguntas. Bom, eu trago primeiramente esse artigo que foi publicado esse ano. Inclusive, quando o Luciano me chamou para fazer essa palestra, ele perguntou se eu poderia falar sobre esse artigo, e eu perguntei para ele se eu poderia extrapolar um pouco os resultados e mostrar os resultados em tese inteiro, que eu achei que seria mais interessante, que agregaria mais, né? Então, o que a gente pensou nesse artigo? A minha principal era se saber quais que eram as fontes, os recursos que usavam as comunidades de peixe ao longo do gradiente longitudinal do rio. Então, para esse capítulo da minha tese, para esse artigo, eu considerei somente a calha principal do Rio das Velhas, do ponto 1 ao ponto 8. Eu queria verificar se a poluição, a fonte de poluição nesse ponto aqui afetaria as fontes de carbono ao longo do rio, influenciando nessas fontes de carbono sustentando as comunidades e também se afetaria a diversidade trófica. Tá? Então, de cara, o que a gente viu nos pontos mais poluídos, que é o ponto 3 e 4, ali próximo à região metropolitana, o que a gente viu foi um favorecimento de espécies detritívoras e onívoras e uma exclusão, né, de espécies piscívoras. A gente não encontrou espécies piscívoras naquele ponto. A gente encontrou em todos os outros pontos, mas nesse ponto não. E também teve uma diminuição muito grande no número de espécies invertívoras. Então, de cara, a gente já viu que a poluição ela afeta a estrutura trófica, né, dessas comunidades. Um outro resultado que a gente fez é essa figura aqui, o que a gente pretendeu com ela? A gente pretendeu representar a teia trófica de cada ponto ao longo do rio, né? Do ponto 1 ao ponto 8. A gente espera uma variação na comunidade ao longo do rio, né? Até porque você aumenta a dimensão do rio, ainda mais nesse rio que tem 800 quilômetros de extensão, então você vai variar naturalmente essa comunidade. Então aqui a gente plotou daquela mesma maneira que eu mostrei no exemplo, né? A gente plotou a assinatura de carbono e nitrogênio para exemplificar essa estrutura trófica. Então, essas cruzinhas em preto são as assinaturas dos recursos, como ela varia em cada ponto, e cada quadradinho representa uma espécie de diferentes guildas, né, que as cores são diferentes guildas, e cada espécie é representada por um númerozinho. Então, o que a gente viu? Nos dois pontos antes da poluição, no ponto 1 e 2, a gente vê que os recursos variam ali entre 0 e 5 partes por mil. A comunidade de peixe está ali entre 8 e 10 partes por mil, que é o esperado também, que é em ambientes naturais, né? Mas quando a gente vai para os locais com poluição, a gente já começa a observar uns padrões um pouco estranhos, como, por exemplo, os recursos com assinaturas muito baixas de nitrogênio, variando aqui nesse ponto 3, de menos 10 a 5 partes por mil. Nesse ponto 4, também valores negativos de recurso e uma grande variação na assinatura dos peixes, né, das espécies aqui. E aí, quando a gente passa para o ponto 5, 6, 7 e 8, a gente já vê o contrário. Os valores de nitrogênio, tanto dos recursos quanto dos consumidores, são extremamente altos.
valores próximos a 30 partes por mil, que são muito incomuns de se encontrar em estudos de ambientes naturais. Você raramente vai encontrar um valor assim. Então, só essa visualização das teias tróficas já mostrou para a gente que alguma coisa estranha estaria atuando nessas estruturas tróficas, né? E eu achei interessante mostrar para vocês que essa espécie aqui é o número 52 dos salminos franciscanos, né? Que é uma espécie migradora, o dourado. O número 52 aqui na figura 6, 7, 8, ele age como um outlier. A assinatura isotópica dele, principalmente de nitrogênio e carbono, é diferente das outras espécies da comunidade, mostrando, então, que essas espécies migradoras não se alimentam ali naquela porção do Rio das Velhas, né? Está se alimentando provavelmente em outra área de alimentação, muito provavelmente no Rio São Francisco mesmo, porque esses pontos estão próximos à foz. Aí, o que a gente fez? A gente fez uma análise de partição para ver qual que era a proporção de cada recurso, né, na dieta desses peixes em cada um dos pontos. Então, aqui a gente tem do ponto 1 ao 8, e aí a gente separou em guildas para ver a proporção dos recursos consumidos por cada guilda. E o que a gente viu foi que os recursos autóctones, esses que estão em verde, que são as macrófitas, o perifíton e as algas, eles constituem os principais recursos para todas as guildas em praticamente todos os pontos na bacia. Só que a única exceção foi no ponto 4, que a gente olha essa coluna em preto aqui, que a gente vê que o esgoto bruto lá da região metropolitana de Belo Horizonte, é extremamente importante para todos os peixes de todas as guildas desses pontos. E essa importância vai diminuindo ao longo da bacia. Tá? Então, esse foi um dos nossos principais resultados. Além disso, a gente viu que a poluição ela tem um impacto na diversidade trófica dessas comunidades, sendo que a gente observou maior diversidade trófica em locais poluídos, também foi observada uma menor redundância alimentar e uma distribuição mais heterogênea dos nichos desses pontos poluídos, tá bom? Então, esses foram os principais resultados desse capítulo. Eu vou deixar para discutir todos os resultados mais lá para o final para mostrar algumas explicações da gente ter observado esses padrões, tá? Porque eu achei mais fácil agrupar tudo lá no final, porque a gente conversa melhor. Bom, então aí, indo para um outro capítulo, estudando mais as regiões que eu tinha na bacia, né? A gente viu que os pontos variavam muito em assinatura, tanto de amônia, em concentração de amônia e de nitrato. Então, o que a gente quis nesse outro capítulo? Será, então, que essas concentrações de amônia e nitrato estão interferindo na assinatura dos recursos de nitrogênio e isso vai ser refletido na variação do espaço do nicho ocupado pelas comunidades? Então, essa foi a nossa principal pergunta. E aí a gente avaliou a variação dos nichos das comunidades, tanto entre estações quanto em pontos. E o que a gente viu? Essa elipse em verde, ela representa o nicho trófico da comunidade do ponto referência nosso, que é lá o Rio Cipó, tá? E as outras elipses representam os outros pontos sem poluição na nossa bacia. Então, a gente pode perceber que as elipses são muito similares, mostrando que o nicho trófico das comunidades de locais sem poluição, eles são muito similares. A gente observa uma variação, mas principalmente uma variação no carbono, não tanto no nitrogênio. Essa variação é maior no nitrogênio, principalmente na estação chuvosa, onde a gente observa alguns outliers aqui, tá? Mas quando a gente vai para os locais com elevado nitrato e com elevada amônia, a gente começa a observar nichos com estruturas completamente diferentes, né? Então, a gente observa que nesses pontos com elevado nitrato, que os nichos eles são muito mais enriquecidos, tanto em nitrogênio quanto em carbono, e que existe uma variação também entre estações. E quando a gente vai para pontos com elevado nitrato e amônia, a gente tem nichos com valores mais baixos, deplecionados em nitrogênio e enriquecidos em carbono. Então, a gente já viu essa variação e aí a gente foi investigar para saber o porquê esses nichos estão tão diferentes assim. E o que a gente observou foi o seguinte: em locais sem poluição, a gente tem uma estrutura trófica muito similar àquela que eu apresentei para vocês lá no início, né? A gente tem os recursos basais ali, então a gente tem uma variação, tem os detritívoros e herbívoros ocupando a base da teia trófica. Então, esse gráfico da direita aqui
é o nosso ponto referência, o cipó. Então, a gente vê ali os detritívoros, que são os verdinhos aqui, eles ocupam a base da teia trófica. Peixes invertívoros e onívoros, que são os roxinhos e os vermelhos, eles ocupam posições intermediárias da teia trófica, e os piscívoros e parasitas têm as naturas de nitrogênio mais enriquecidas e ocupam, então, o topo da teia trófica. Mas quando a gente vai para os locais sem poluição, o que a gente observa foi isso aqui. A gente não tem esse padrão, essa estrutura trófica típica. A gente tem, muitas vezes, detritívoros, peixes detritívoros com assinaturas muito mais enriquecidas do que as demais guildas. E a gente também tem uma variação entre estações muito grande. Então, a gente já viu, a gente consegue perceber essa diferença, né, entre a estrutura trófica de locais sem poluição e locais poluídos. E aí surgiram várias perguntas, né, em relação às espécies. Como que as espécies, então, estão se comportando de acordo com os níveis de poluição em cada local? Então, um dos artigos da Marina, que foi minha coorientada na graduação dela, ela tentou avaliar, então, se peixes de diferentes guildas são afetados de forma similar pela poluição. Então, ela avaliou uma espécie piscívora, que é a Óplias intermédios, e a espécie detritívora, que é o Hippostomus francis. E o que ela viu foi que as duas espécies, mesmo sendo de guildas diferentes, elas responderam, os nichos tróficos delas variaram de forma muito similar à poluição. Então, aqui essas elipses, as elipses azul e preta representam pontos sem poluição, e a vermelha e a verde os pontos com poluição. Então, você vê que para as duas espécies, a variação nesse nicho trófico foi muito similar, apesar da espécie detritívora apresentar uma variação maior nas fontes de carbono consumidas, tá? E da mesma forma que eu observei naquele meu capítulo lá, ela também observou que no local poluído, aqui, no segundo gráfico de baixo, a espécie detritívora, que é a azul, ela é mais enriquecida em nitrogênio do que a espécie piscívora. Então, ela também comprovou aqueles resultados que a gente observou no meu capítulo. Aí, partindo para um outro capítulo da minha tese, o meu objetivo então, foi ver, então, será que espécies nativas e exóticas, elas também respondem de forma similar, né, à poluição? Nesse trabalho, eu avaliei duas espécies da família Poecilidae, né, que é a Poecilia reticulata, que é o guppy, né, bem conhecida, uma espécie exótica, bem distribuída em bacias brasileiras. E a outra espécie foi o Phallocerus vai, que é uma espécie nativa e endêmica ali da bacia do Rio São Francisco. E o que a gente vê quando a gente olha para esse gráfico aqui do lado esquerdo, é o seguinte: cada elipse delimita um ponto amostral. Então, aqui a gente tem os pontos em verde e azul aqui, ó, são os pontos sem poluição. E os outros demais pontos aqui são os pontos poluídos. A gente tem 4 pontos poluídos e 5 pontos não poluídos. A gente vê que em pontos, e a espécie nativa é a preenchida e a espécie exótica é a elipse sem preencher, que é a bolinha sem preencher. A gente vê que a variação entre pontos, as duas espécies variaram de forma bem similar, né? Então, elas estão bem agrupadinhas ali, mas então elas variaram o nicho delas de forma similar. Mas o resultado mais interessante desse capítulo nosso foi de observar que somente a espécie Poecilia reticulata, só a espécie exótica, foi encontrada no ponto mais poluído da bacia, que é aquele ponto logo depois da região metropolitana de Belo Horizonte. E a assinatura desses indivíduos de Poecilia foi muito similar com a composição isotópica do esgoto que a gente analisou, e na hora que a gente fez a análise de partição, a gente viu que o esgoto ele corresponde a 80% da dieta de Poecilia nesse ponto. Tá? Nesse ponto, a gente também encontrou mais de 4.000 indivíduos de Poecilia, então mostra que essa espécie, além de estar adaptada à poluição, porque esse ponto ele tem baixíssimo oxigênio dissolvido, elevada condutividade, elevada amônia, elevado a concentração de fósforo também. Então, essa espécie, além dela ser resistente a essas condições, ela também é capaz de se alimentar de esgoto. Então, isso pode explicar o porquê que a gente encontra tanta Poecilia em riacho urbano, né? Rios e riachos urbanos. Então, é só para mostrar aqui, quando a gente abrir o conteúdo estomacal
de Poecília, nesse ponto, onde a gente viu que ela se alimentou de esgoto, a gente só encontrava esse tipo de detrito aqui, tá? E um resultado que vale a pena chamar a atenção também é que na bacia inteira a gente viu que a espécie exótica ela tem uma ela se alimenta predominantemente de insetos de quironomídeos, né, que são indicadores da qualidade da água, enquanto a espécie nativa ela se alimenta de uma diversidade maior de invertebrados aquáticos. Então é um outro resultado bem interessante. E ainda continuando a nível de espécie, uma outra aluna minha da graduação, o trabalho dela avaliar, então, se espécies do mesmo gênero respondem também de forma similar à poluição. Então, para isso, ela avaliou duas espécies de Astyanax, o Astyanax taeniatus e o lacustas, né, os lambaris. E o que ela viu foi que, em locais poluídos, aqui na porção média e baixa da bacia do Rio das Velhas, as duas espécies mudam seus nichos isotópicos né, de forma bem similar, enquanto que no local poluído elas têm uma divergência maior, mostrando que essas espécies em locais poluídos provavelmente estão se alimentando de recursos diferentes uma da outra, enquanto nos locais poluídos elas apresentam uma maior sobreposição alimentar. Tá bom? Então, aí partindo para a minha última pergunta, que era avaliar, então, será que a gente viu que os peixes mudam tanto em assinatura de nitrogênio na bacia, então será que eles conseguem passar uma informação para a gente de quais são os pontos mais poluídos e quais são as atividades que estão agindo em determinados pontos da bacia? Então, o que a gente fez nesse artigo? A gente viu, então, como eu comentei anteriormente, que os pontos eles variam em concentrações de nitrato e amônia na água. Então, o que eu quis testar é, se eles variam em concentrações de nitrato e amônia, será que a assinatura isotópica dos produtores primários que assimilam esse nitrato e essa amônia, ela vai variar em nitrogênio? Então, a primeira coisa que a gente avaliou aqui nesse gráfico, a gente fez 3 amostragens, tá, para esse artigo. Então, uma foi na estação seca, outra na chuvosa e outra na seca novamente, sendo que nessa última seca aqui, a gente amostrou uma quantidade menor de pontos. Então, esses nomezinhos embaixo aqui são os pontos que a gente mostrou, sendo MS de 1 a 8 os pontos na calha, e T1 e T8 são 8 tributários diferentes. Então, a gente vê aqui a amônia, a concentração de amônia representada por essa linha pontilhada azul, e a concentração de nitrato é representada pela linha vermelha. Então, o que a gente já observa? Que existe variação nas concentrações entre pontos e entre estações também. Se você olhar esse ponto MS3 aqui, ó, na estação seca, ele tem uma elevada concentração de amônia, mas na estação chuvosa essa concentração já cai bastante, mas na outra estação seca ela já aumenta novamente. Então, tem essa flutuação nas concentrações, tanto de amônia e nitrato na bacia. Então, será que essas concentrações vão promover uma variação na concentração do nitrogênio, do perifíton, que é um recurso para o peixe? Então, o que a gente viu foi isso. Aqui na coluna da esquerda, que a gente vê as assinaturas de nitrogênio, da direita a concentração de amônia. Então, a gente vê que locais com elevada concentração de amônia, a gente tem uma diminuição na assinatura isotópica do perifíton. Enquanto locais com elevada concentração de nitrato, a gente tem um enriquecimento da assinatura do perifíton. E isso muda durante as estações também, de acordo com as alterações nas concentrações de amônia e nitrato. E quando a gente faz uma correlação, né, entre as concentrações e a assinatura do perifíton, a gente observa uma correlação fortíssima, explicando mais de 80%. E aí, a pergunta foi, então, os peixes consomem esse perifíton, variar em nitrogênio também, e assim eles poderão ser utilizados para traçar a poluição? Então, para isso, nesse capítulo, a gente considerou os cascudos, que têm uma dentição até adaptada para consumir o perifíton, né, a raspagem. E aí a gente plotou, então, as médias das assinaturas dos perifítos em cada ponto. E o que a gente observa é que, sim, existe uma flutuação nas assinaturas do carbono, uma assinatura do nitrogênio, dos cascudos, assim como do perifíton, tá? Isso é um trófico para o outro, tem um enriquecimento aí entre 2 e 5 partes por mil. E foi isso, mais ou menos, que a gente observou
entre o perifito e o cascudo em cada ponto, tá? Mostrando que, na maioria dos pontos, provavelmente os cascudos estão se alimentando de perifíton, sim. As exceções foram na estação chuvosa, onde a gente observou uma variação muito grande entre a assinatura do perifíton e do cascudo. E provavelmente, então, nessa estação chuvosa, os cascudos se alimentam de alguns outros recursos mais enriquecidos, que não sejam o perifito, tá? Então, com isso, a nossa conclusão é que sim, o cascudo pode ser utilizado para traçar poluição. Entretanto, o perifito ele reflete melhor essas variações. Aí aqui, só para mostrar o gráfico que a gente fez a partir da variação na assinatura do perifito, mostrando como que ele varia entre estações, entre pontos e estações, e pode ser utilizado para traçar a poluição na bacia. Aí vem um questionamento, será que a gente consegue saber, então, a partir dessa variação, quais são os recursos que estão, quais são as atividades que estão influenciando cada local? A resposta é mais, a gente não consegue apontar com certeza quais são as atividades. Por quê? Primeiramente porque, como eu mostrei, a bacia do Rio das Velhas ela é altamente poluída por diversas atividades antrópicas, e cada atividade antrópica promove um tipo de efeito nessas assinaturas. Algumas atividades, como o esgoto doméstico e estrume animal, por exemplo, elas geralmente aumentam essa assinatura, enquanto outras, como fertilizantes inorgânicos e indústrias, diminuem a assinatura de nitrogênio. Consegue fazer algumas inferências, por exemplo, locais que a gente observou assinaturas pequenas de nitrogênio, baixas, né? A gente pode falar, então provavelmente lá está mais sobre a ação de indústrias ou fertilizantes inorgânicos. Mas a gente não consegue apontar realmente qual que é. Até mesmo porque dentro do ciclo do nitrogênio ocorrem diversos processos que promovem esse aumento e essa variação nas assinaturas, tanto da amônia quanto do nitrato também, tá? E aí, o nosso questionamento é por que, então, que a gente observou essa diversidade trófica tão grande nos locais poluídos, né? Aí a nossa principal hipótese é, primeiro, em locais poluídos você tem um fornecimento de recursos muito variados. Você tem lixo entrando sendo jogado dentro do rio, você tem esgoto, você tem uma maior quantidade de nitrogênio, que vai promover uma proliferação de algas, por exemplo, e macrófitos. Então, você tem um fornecimento de recursos bem nesses pontos poluídos. Ao passo que em locais que não são poluídos, você tem uma entrada mais constante de recursos, né, para aquela comunidade. Então, consequentemente, é esperado que nesses pontos poluídos os peixes vão estar se alimentando de coisas diferentes. Isso fica mais claro, porque todas as maiores diferenças, né, a gente observou na estação chuvosa. E o Rio das Velhas ele é conhecido por ter episódios de transbordamento. Inclusive, essas reportagens que eu trouxe aqui são de janeiro desse ano. Eu acho que vocês devem ter visto que Belo Horizonte passou por maus momentos, né, com transbordamento de vários afluentes do Rio das Velhas, de vários tributários e riachos que cortam Belo Horizonte, né? Então, toda vez que você tem esse transbordamento, consequentemente, depois que a água volta para o rio, ela lixivia vários recursos e, consequentemente, vão servir de alimento para os peixes, e a gente nem sabe as assinaturas desses recursos, né? Então, quando a gente vai lá fazer a coleta, a gente nem pensa em coletar esses recursos, porque são recursos esporádicos, tá? Além disso, a estação chuvosa, com o aumento, né, da vazão, você acaba tendo um desenvolvimento também do substrato e acaba podendo trazer novos recursos para esses peixes, tá? Principalmente para os peixes detritívoros, que foram os que a gente viu maior variação. Mas tem uma outra questão muito importante da gente falar também, que é a variação nas taxas de turnover. Pode estar trazendo para a gente, pode estar dificultando a gente entender o que está acontecendo nesses pontos muito poluídos. A taxa de turnover, gente, é aquele tempo necessário que o peixe gasta para substituir os seus tecidos antigos, né, de acordo com a dieta que ele está consumindo. Ou seja, é o tempo que ele vai demorar
para alterar a composição isotópica dele de acordo com a dieta que ele está tendo, né? Então, se ele mudou de dieta, ele vai demorar um tempo para que esse recurso seja transformado em tecido e varie na composição isotópica. E essa taxa de turnover, gente, ela varia entre organismos. Produtores primários, por exemplo, como algas, macrófito e perifito, a taxa de turnover é muito mais rápida. Tem um trabalho de perifito que fala que o perifito consegue sintetizar novos tecidos em horas, em questões de horas. Então, ele consegue mudar a sua assinatura isotópica em questão de horas, enquanto os peixes, esse tempo, ele demora de dias, questões de dias, semanas ou até meses, para mudar essa composição isotópica. E além de variar entre organismos, tem uma variação entre espécies e entre estágios ontogenéticos, sendo que indivíduos menores geralmente têm uma taxa metabólica mais alta e eles vão estar refletindo recursos que eles consumiram há pouco tempo atrás, enquanto peixes maiores vão estar refletindo recursos consumidos há muito tempo atrás. Além de que também tem variação na taxa de turnover entre locais, porque, por exemplo, a temperatura, ela muitas vezes aumenta o metabolismo dos peixes e pode aumentar essa taxa de turnover, né? Então, onde que eu quero chegar com isso? Eu trouxe até um exemplo aqui. Pense em os locais não poluídos, onde você não tem uma variação no nitrogênio, de entrada de nitrogênio. Então, a assinatura, eu trouxe aqui o exemplo algas, a assinatura das algas vai ser constante ao longo do tempo, né? Já no local poluído, onde você tem oscilações dessa entrada de poluição e de diversas fontes, você acaba tendo uma oscilação nessa assinatura dessa alga. Os peixes que consomem as algas nos pontos poluídos, independentemente de se eles têm taxas de turnover diferentes, eles vão estar refletindo uma assinatura mais constante. Aí acaba refletindo, por exemplo, em estruturas tróficas mais típicas, igual a gente observou, com pouca variação no nitrogênio, aqui, por exemplo, dos peixes detritívoros. Mas, por outro lado, pontos poluídos, você vai ter peixes refletindo a dieta de tempos atrás, de meses atrás, enquanto outros peixes vão estar refletindo a dieta e a assinatura isotópica de recursos consumidos recentemente. Então, você pode acabar tendo isso aqui, uma grande variação em toda a comunidade, sem estar querendo dizer que existe variação no recurso consumido. Eles estão consumindo o mesmo recurso, só que com diferentes e refletindo diferentes assinaturas isotópicas ao longo do tempo, tá? Então, as principais lições que a gente traz com isso em trabalhar com lugares muito poluídos é essa atenção que você deve ter, principalmente porque você vai estar trabalhando com um ambiente muito instável e que, às vezes, o que você está coletando realmente não vai estar refletindo aquele exato momento, tá? Então, algumas coisas que a gente até propõe em alguns artigos para evitar um pouco isso, talvez seja escolher tecidos metabolicamente mais ativos, como, por exemplo, o sangue, né, trabalhar com plasma, ou nadadeiras, que tem alguns estudos que falam que nadadeiras têm uma taxa de turnover mais rápida, né, ou muco nos peixes. Então, essas são algumas alternativas. Você também pode fazer uma coleta dos recursos um período antes, um tempo antes da coleta dos peixes, ou fazer coletas mensalmente, né, dos recursos. Só que aí a gente sabe que a gente tem várias limitações, e uma das limitações é o orçamento, né? Porque trabalhar com isótopo já é algo caro. Imagina se você ter que fazer várias amostragens. Muitas vezes você só pode ir lá no local uma vez e coletar tudo de uma vez, que foi o que a gente fez. Então, são coisas a se pensar, mas a gente sabe que nem sempre é aplicado. Mas esses resultados, pelo menos, ajudam a gente a ter um norte. Se por acaso algum dia você fizer um trabalho e observar padrões como esse, você sabe que algumas coisas, igual eu observei, podem estar acontecendo no seu trabalho também, tá bom? Então, gente, era mais ou menos isso. Eu sei que foi muita, muita informação, assim, de vários trabalhos juntos. Eu acabei não entrando muito em cada um, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo meu e-mail aqui disponível para todo mundo que quiser mandar perguntas, que quiser pedir os artigos também. Se tiver interesse de ler algum desses artigos, né? Ela vai estar bem mais explicado o que a gente fez. Aí também deixo aberta para perguntas agora aqui. É isso. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, Débora. Excelente. Daí a gente abre agora para... Tá tendo pessoalzinho, reaçãozinha de palminhas aí para ti. Obrigada.